Oitava parábola. Capítulo 67. Depois ele me mostrou um grande salgueiro, que cobria planícies e montanhas, e ao abrigo desse salgueiro, tinham-se recolhido todos os que são chamados pelo nome do Senhor. Debaixo do salgueiro, estava de pé o anjo glorioso do Senhor, com enorme estatura, tinha uma grande foice, e cortava ramos do salgueiro e as dava à multidão abrigada debaixo do salgueiro. Os ramos que entregava eram pequenos, com cerca de meio metro, e depois de todos terem recebido seu ramo, o anjo deixou a foice, mas a árvore estava inteira, da mesma forma como eu a tinha visto. Eu a admirava e dizia a mim mesmo: como é possível que depois de tantos ramos cortados, a árvore ainda esteja inteira? O pastor me disse: não te admires que essa árvore permaneça inteira. Depois que tantos ramos foram cortados, espera e depois de ver tudo, te será explicado o que significa isso. Então o anjo que entregara os ramos à multidão, pediu-os de volta, pedia-os na ordem conforme a qual eles haviam recebido, e cada um devolvia seu ramo. O anjo do Senhor os recebia, e os examinava, de alguns ele recebia ramos secos, como se roídos como por vermes, e aos que entregavam tais ramos, o anjo dizia que formassem um grupo à parte, ainda outros entregavam ramos secos, mas não roídos por vermes. E também a estes, o anjo dizia que formassem um grupo separado. Outros os entregavam metade secos, e estes também formavam um grupo separado. Outros entregavam seus ramos meio secos e fendidos, e estes formavam um outro grupo separado. Outros devolveram seus ramos verdes e fendidos, e também estes formavam um grupo separado. Outros entregavam ramos com metade seca e metade verde, e também esses formavam um grupo separado. Outros devolviam seus ramos, 2/3 verdes, e o resto seco, e também estes formavam um grupo separado. Outros entregavam seus ramos, 2/3 secos, e verdes no resto, e também estes formavam um grupo separado. Outros entregavam seus ramos quase completamente verdes, apenas uma pequena parte dos seus ramos estava seca, bem na ponta, mas estavam fendidos, e também estes formavam um grupo separado. Os ramos de alguns outros tinham apenas uma pequena ponta verde, e o resto estava seco, e também estes formavam um grupo separado. Outros vinham com os ramos verdes, como os tinham recebido do anjo, a maior parte da multidão entregava ramos assim, e o anjo alegrava-se muito com isso, e também estes formavam um grupo separado. Outros entregavam seus ramos verdes com brotos novos, e também estes formavam um grupo separado, e o anjo ficava muito alegre com eles. Outros entregavam seus ramos verdes e com brotos, os quais traziam uma espécie de fruto. Os homens cujos ramos foram encontrados assim, estavam muito alegres, também o anjo se alegrava com eles, e igualmente o pastor estava muito alegre com eles. Capítulo 68. O anjo do Senhor ordenou que trouxe 100 coroas, e foram trazidas coroas que pareciam feitas de palmas. Então coroou os homens que haviam entregue os ramos que tinham brotos e uma espécie de fruto, e enviou-os para a torre. Também enviou para a torre aqueles que haviam entregue os ramos com brotos, mas sem fruto, dando-lhes um selo. Todos os que iam para a torre vestiam roupas brancas como a neve. Enviou também aqueles que tinham entregue os ramos verdes como os haviam recebido, dando-lhes roupas brancas e o selo. Ao terminar isso, o anjo disse ao pastor: eu também vou. Conduze tu para dentro das muralhas os que são dignos de habitar aí. Examina com cuidado seus ramos, e depois os conduze. Examina cuidadosamente. Atenção para que ninguém te escape, pois, se alguém escapar, eu mesmo julgarei junto ao altar. Dito isso ao pastor, foi embora. Depois que o anjo saiu, o pastor me disse: tomemos os ramos de todos e os plantemos, para ver se alguns dentre eles viverão. Eu lhe perguntei: Senhor, como esses ramos secos viverão? Ele me respondeu: esta árvore é salgueiro, e é cheia de vida por natureza. Plantando esses ramos, muitos deles viverão, se receberem um pouco de umidade. Por isso, procurarei água para regá-los. Se algum deles viver, eu me alegrarei com ele. Se não viver, não terei sido negligente. O pastor me ordenou que os chamasse conforme estavam agrupados. Eles vieram, grupo por grupo, e entregaram seus ramos ao pastor. O pastor os tomou, e por grupo, os replantou. Depois de plantados, jogou tanta água neles, de modo que os ramos não apareciam sobre a água. Depois de regar os ramos, disse-me: vamos embora,
dentro de poucos dias voltaremos para examinar todos esses ramos, pois aquele que criou esta árvore deseja que vivam todos aqueles que receberam um ramo dela. Quanto a mim, espero que encontrando umidade e regados com água, a maioria desses ramos viva. Capítulo 69. Eu lhe disse: Senhor, me faz compreender o que é essa árvore, pois não entendo, como ela mesmo depois de ter sido aparada, de tantos ramos, continua inteira sem parecer em nada que foi aparada. Ele me respondeu: Escuta, essa grande árvore que cobre planícies, montanhas e toda a terra, é a lei de Deus dada ao mundo inteiro, e essa lei é o Filho de Deus, anunciado até os confins da terra. Os povos que se encontram debaixo da árvore são aqueles que ouviram o anúncio e creram. O anjo grande e glorioso é Miguel, que tem o poder sobre esse povo e o governa. É ele quem dá a lei, e grava no coração daqueles que creem. Ele examina, portanto, se aqueles a quem deu a lei a observaram bem. Vês muitos ramos inúteis? Reconhecerás entre eles os que não observaram a lei, e verás a morada de cada um. Perguntei-lhe: Senhor, por que o anjo enviou alguns para a torre e deixou para ti os outros? Ele respondeu: Todos aqueles que transgrediram a lei que receberam dele, foram deixados em meu poder para fazerem penitência. Todos os outros que se alegrarão na sua lei e a observaram, ele os tem, em seu próprio poder. Perguntei: Senhor, quem são aqueles que foram coroados, e se dirigiram para a torre? Ele me respondeu: Esses coroados, são os que lutaram contra o diabo e o venceram. Eles sofreram pela lei. Os outros, que entregaram seus ramos verdes com brotos novos, mas sem fruto, foram atribulados por causa da lei, sem entretanto serem torturados por ela, mas não a renegaram. Os que entregaram os ramos verdes, como os haviam recebido, são santos e justos, muito caminharam de coração puro, observando os mandamentos do Senhor. Tu conhecerás o resto, quando eu examinar os ramos plantados e regados. Capítulo 70. Passado uns dias, voltamos a esse lugar e o pastor sentou-se no lugar do anjo grande, e eu fiquei ao seu lado. Então ele me disse: Cinge-te com uma toalha e serve-me. Eu me cingi com uma toalha limpa, feita de saco, vendo-me cingido e pronto para servi-lo. Ele disse: Chama os homens cujos ramos foram plantados, na mesma ordem em que cada um o devolveu. Fui até a planície, chamei a todos, e todos os grupos se apresentaram. O pastor lhes disse: Cada um arranque seu próprio ramo, e o traga a mim. Os primeiros a devolvê-los foram aqueles cujos ramos estavam secos e corroídos. Como estavam secos e corroídos, ele mandou que fossem colocados à parte. Em seguida, os que tinham os ramos secos, mas não corroídos, alguns deles os devolveram verdes, e outros, secos e corroídos como por vermes. Aos que os devolveram verdes, o pastor mandou formar um grupo separado. Aos que os devolveram secos e corroídos, ele mandou que os colocassem com os primeiros. Depois, os devolveram os que tinham recebido metade secos e fendidos, e muitos deles os devolveram verdes e sem fendas. Alguns, verdes com brotos novos e frutos nesses brotos, como os tinham aqueles que foram coroados para a torre. Alguns os devolveram secos e carcomidos, outros, secos mas não carcomidos, outros ainda, tais como estavam antes, meio secos e fendidos. E o pastor mandou que eles se separassem, cada um em seu grupo respectivo, e os outros restantes à parte. Capítulo 71. Em seguida, devolveram os que tinham recebido os ramos verdes, mas fendidos, todos esses os devolveram verdes, e tomaram lugar em seu próprio grupo. O pastor alegrou-se com estes, pois todos tinham se transformado, e livrado de suas fendas. Também devolveram aqueles que os haviam recebido metade verdes e metade secos. Os ramos de alguns foram encontrados todos verdes, de outros, metade verdes, de outros, secos e carcomidos, e de outros ainda, verdes com brotos novos. Todos esses foram mandados para seus respectivos grupos. Em seguida, devolveram aqueles que os tinham recebido com 2/3 verdes, e 1/3 seco. Muitos deles os devolveram verdes, muitos outros, metade secos, e outros, secos e carcomidos. Todos esses foram mandados cada um para seu próprio grupo. Em seguida, devolveram aqueles que tinham recebido ramos secos em 2/3, e verdes no resto. Muitos deles os devolveram metade secos, alguns, secos e carcomidos, e alguns, metade secos e fendidos.
Muito poucos os devolveram verdes, e todos esses tomaram lugar em seus respectivos grupos. Em seguida, devolveram aqueles que tinham recebido ramos verdes, mas com mínima parte seca e fendida. Desses, alguns os devolveram verdes, e alguns, verdes com brotos novos, também esses se foram para seus grupos. Em seguida, devolveram aqueles que tinham recebido com mínima parte verde, e todo o resto seco. Os ramos destes, em sua maior parte, foram encontrados verdes, com brotos novos e com frutos neles, e outros, inteiramente verdes. O pastor se alegrou muito com esses ramos, por tê-los encontrado assim, e também esses, se foram cada um para seu próprio grupo. Capítulo 72. Depois de examinar os ramos de todos, o pastor me falou: eu lhe disse que esta árvore é cheia de vida. Vês quantos fizeram penitência, e foram salvos. Eu respondi: vejo, Senhor. Ele continuou: isso é para que saibas, que a misericórdia de Deus é grande e gloriosa, e como ele deu um espírito, àqueles que eram dignos de fazer penitência. Perguntei: Senhor, então por que nem todos fizeram penitência? Ele respondeu: o Senhor concedeu a penitência, àqueles cujo coração ele viu que estava pronto para se purificar, e que haviam de servi-lo de todo o coração. Contudo, aqueles nos quais viu a perfídia e a maldade, e que não iriam arrepender-se de verdade, e sim apenas hipocritamente, ele não concedeu a penitência, para que não blasfemassem novamente da sua lei. Eu lhe pedi: Senhor, explica-me, quem é cada um daqueles que te devolveram os ramos, e a morada que lhes cabe. Desse modo, após terem ouvido aqueles que acreditaram, e receberam o selo, mas que o quebraram e não o preservaram inteiro, reconhecerão suas obras, farão penitência e receberão de ti um selo. Assim glorificarão o Senhor, por ter usado de piedade para com eles, e de ter enviado a ti, para renovar seus espíritos. Ele explicou: escuta, aqueles cujos ramos foram encontrados secos, e carcomidos por vermes, são os apóstatas e traidores da igreja, que com seus pecados blasfemaram o Senhor, e se envergonharam do nome do Senhor invocado sobre eles. Tais indivíduos estão definitivamente mortos para Deus. Vês, que nenhum deles fez penitência, embora tenham ouvido de ti as palavras que tu lhes transmitiste, sob minha ordem. Portanto, a vida desses homens foi tirada. Aqueles que devolveram os ramos secos, mas não apodrecidos, estão próximos dos anteriores, eram hipócritas que introduziam ensinamentos errados, que desviavam os servos de Deus, e sobretudo os pecadores, não lhes permitindo fazer penitência, e persuadindo-os com ensinamentos loucos. Todavia, esses têm esperança de fazer penitência. Vês, que muitos dentre eles já fizeram penitência, desde quando lhes falaste sobre os meus preceitos. Outros ainda farão penitência, e todos aqueles que não fizerem penitência, já perderam a vida. Aqueles que fizeram penitência tornando-se bons, têm sua morada nas primeiras muralhas, e alguns subiram à torre. Vês, portanto, que a penitência dos pecadores traz vida, e a impenitência traz morte. Capítulo 73. Escuta também sobre aqueles que devolveram os ramos metade secos, e fendidos. Aqueles cujos ramos estavam somente secos pela metade, são os que duvidam. Não estão nem vivos nem mortos. Os que os tinham secos pela metade, e fendidos, são os que duvidam e vivem a murmurar, que nunca estão em paz entre si, mas sempre em discórdia. Também esses ainda têm possibilidade de fazer penitência. Vês que alguns deles já fizeram penitência, e ainda há esperança de penitência para eles, e todos os que dentre eles fizeram penitência, têm sua morada na torre. Aqueles, porém, que se arrependerem demasiadamente tarde, habitarão nos muros. Aqueles que não fizerem penitência, persistindo em suas ações, certamente morrerão. Aqueles que devolveram ramos verdes, mas fendidos, sempre foram fiéis e bons, mas têm entre si inveja pelos primeiros lugares, e por alguma honraria. Todos eles são loucos por rivalizarem entre si, pelos primeiros lugares. Todavia, depois de terem ouvido meus mandamentos, como eram bons, eles se purificaram, e logo fizeram penitência. A morada deles foi na torre. Contudo, se um deles voltar novamente à discórdia, será expulso da torre, e perderá a própria vida. A vida pertence a todos os que observam os mandamentos do Senhor. Ora, nesses mandamentos nada se diz de primeiros lugares, nem de alguma honraria, mas fala-se da paciência e humildade do homem. Portanto, nessas pessoas, está a vida do Senhor. Nos que provocam discórdia e violam a lei, está a morte. Capítulo 74.
Aqueles que devolveram seus ramos metade verdes e metade secos, são os que estavam imersos em seus negócios, e não se juntavam aos santos, por isso, metade neles estava viva, e metade estava morta. Todavia, depois de terem ouvido meus mandamentos, fizeram penitência e foram morar na torre. Alguns outros se afastaram definitivamente, e não têm possibilidade de fazer penitência. Com efeito, por causa de seus negócios, eles blasfemaram o Senhor e o renegaram, portanto perderam a vida, por causa da maldade que praticaram. Muitos dentre eles são vacilantes. Esses ainda têm possibilidade de fazer penitência, se logo se arrependerem, e sua morada será na torre. Se levarem tempo demais, para fazerem penitência, irão morar nas muralhas. E se não fizerem penitência, também eles já terão perdido a vida. Aqueles que devolveram os ramos 2/3 verdes, e no resto secos, são aqueles que renegaram de diversas formas, porém muitos deles fizeram penitência, e foram morar na torre. Já outros se afastaram definitivamente de Deus, e esses perderam definitivamente a vida. Alguns deles duvidaram, e provocaram discórdia. Estes ainda têm possibilidade de fazer penitência, se a fizerem logo, sem persistir em seus prazeres, mas, se eles se obstinarem em suas ações, estarão trabalhando para a própria morte. Capítulo 75. Aqueles que devolveram ramos com 2/3 secos, e no resto verdes, são os que foram fiéis, mas que se enriqueceram, e adquiriram honra entre os pagãos. Eles revestiram-se de grande orgulho, tornaram-se arrogantes, abandonaram a verdade, e se separaram dos justos. Outros conviveram com os pagãos, e esse caminho lhes pareceu mais agradável. Eles não se afastaram de Deus, permaneceram na fé, mas não praticaram as obras da fé. Muitos deles fizeram penitência, e tiveram sua morada na torre, mas outros, ao conviverem inteiramente com os pagãos, arrastados pelas suas glórias vãs, junto aos pagãos, afastaram-se de Deus e praticaram as obras dos pagãos. Assim esses foram contados como pagãos. Outros entre eles ficaram na dúvida, porque não esperavam mais ser salvos, por causa das ações que haviam praticado. Outros ainda, não só duvidaram, mas fomentaram divisões entre si. Para esses indivíduos e para aqueles que permaneceram na dúvida, por causa de suas ações, ainda há possibilidade de penitência, mas a sua penitência deve ser rápida, para que a morada deles seja dentro da torre. Para os que não fazem penitência, mas permanecem nos seus prazeres, a morte está próxima. Capítulo 76. Os que devolveram ramos verdes, mas com a ponta seca e fendida, são os que sempre foram bons, fiéis e gloriosos junto de Deus, mas pecaram um pouco, por leve concupiscência e leves rancores mútuos. Depois de ouvirem minhas palavras, a maioria deles arrependeu-se logo, e tiveram sua morada na torre. Alguns duvidaram, e outros por causa de sua dúvida, promoveram maiores divisões. Estes ainda têm esperança de penitência, pois sempre foram bons. É difícil que um deles morra. Aqueles que devolveram seus ramos secos, e com uma pequenina parte verde, são os que apenas creram, mas praticaram as obras da iniquidade, nunca se afastaram de Deus, levaram com alegria o nome, e receberam com alegria os servos de Deus em sua casa, e ouvindo o anúncio desta penitência, arrependeram-se sem hesitação, e praticam toda a virtude da justiça. Alguns até sofrem e são atribulados com alegria, pois conhecem as ações que praticaram. A morada de todos esses será na torre. Capítulo 77. Quando terminou de explicar acerca de todos os ramos, o pastor me disse: vai e dize a todos que façam penitência, e viverão em Deus. De fato, o Senhor teve compaixão, e me enviou para oferecer a ocasião de penitência a todos, embora alguns, por causa de suas obras, sejam indignos da salvação. O Senhor, porém, é paciente e quer que o chamado feito pelo Filho não seja invalidado. Eu lhe disse: Senhor, espero que depois de ouvir essas coisas, todos farão penitência. Estou persuadido que cada um, conhecendo suas ações e temendo a Deus, faça penitência. Ele me respondeu: todos os que se arrependerem do fundo do coração, e se purificar dos pecados anteriormente assinalados, e não acrescentarem mais nada a seus pecados, receberão do Senhor a cura de seus pecados passados. Se não duvidarem a respeito desses mandamentos, então eles viverão em Deus. Porém todos aqueles que aumentarem seus pecados, e caminharem nas paixões deste mundo, se condenarão à morte. Quanto a ti, caminha segundo os meus mandamentos e viverás em Deus.
Do mesmo modo, aquele que andar no caminho dos mandamentos, e os praticar retamente viverá em Deus. Depois de ter me mostrado tudo isso, ele me disse: o resto, eu te explicarei dentro de poucos dias.